Esperar só Simone chegar, pessoal, pra gente conversar. Oi, Simone, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eita, aqui Alan. ajustar. Pronto, fica bom assim? Pronto, pra mim tá bom. Pra você, tá bom, Simone? Hum? Tá bom pra você aí? Tá, o som tá bem? Pronto. Pronto, tá assim. Acho que... Boa noite. Estou vendo que já tem pessoal entrando. Olha, eu e Raul, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma live, certo? Então dê aí uns descontos para a gente. Verdade. Porque No Instagram eu tenho, viu? é a primeira vez que nós estamos realizando. Então, nós estamos, vamos dar sequência a, a essa programação do Departamento da Educação. Disney está dizendo para posicionar o celular. O que é que está acontecendo? O meu tá de boas. Também, para mim está parecendo bom. Não sei, tem alguma coisa estranha aí? O meu está ok. O meu também tá de boas. É o meu, ela disse que é o meu. Não sei o que é. Uma peça. Legal, som. Vi que não faça barulho ali não, do lado de fora. E assim, Disney, tá bom? Eu acho que agora deve estar ok. Ela disse que estava cortando a cabeça. Então, pessoal, todo mundo está ouvindo a gente, está ok, não tem mais nenhuma cabeça cortada. Então, acho que está pronto. Então, vamos lá. Nós vamos dar, então, sequência ao nosso papo educativo. É uma programação do Departamento de Educação. Nós estamos na quarta live, eu acredito, nessa programação. E hoje nós vamos debater sobre o impacto do programa de iniciação científica na trajetória escolar e acadêmica. Então, é um tema que eu tenho me dedicado a alguns estudos e orientações, e Raul, né, também com a sua dissertação, na verdade, que já iniciou na iniciação científica. Então, nós dois temos nos dedicado ao tema da iniciação científica, da popularização da ciência, já há um tempinho. E hoje nós vamos estar discutindo aqui com vocês o impacto, a importância desse programa na vida escolar e na vida acadêmica. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Simone Cabral, eu sou professora do Departamento de Educação, sou professora também do Programa de Pós-Graduação em Ensino, o PPGE, e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Territorial. São dois programas acadêmicos, então eu tenho vinculação docente desses dois programas. Raul foi meu orientando do PPGE. E
Com relação à formação, eu sou formada em Ciências Sociais, tenho mestrado em Sociologia e doutorado em Ciências Sociais pela UFRN. Bem, já tenho mais de 15 anos de professora da UERN, então também já tem, é o mesmo tempo também que eu tenho de caminhar. Então, um pouco, e também faço parte, sou líder do grupo, Núcleo de Estudos em Educação e membro do GEP, que é o Grupo em Planejamento Escolar. E também faço parte da Rede Internacional de Desenvolvimento de Territórios, a Rede TER, e da rede sobre o êxito escolar, RIES. Pronto, eu acho que em linhas gerais é isso. Um baita currículo, né, Simone? Não, Eu sou o José Raul, né, atualmente professor do Departamento de Educação também, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus avançado Pau dos Ferros. Também sou professor do curso de Pedagogia na Faculdade de Evolução, em Pau dos Ferros. Barra, Apudi não, é São Miguel e Coronel João Pessoa, né? E também pedagogo, né, formado aí no campus mesmo, em Pau dos Ferros. Especialista em literatura e ensino pelo FRN. E também, né, recém-mestre aí pelo PPGE também da UERN. Então, sou filho da casa e retorno para casa como professor. E, por alegria, né, nesse ano, fui convidado para fazer parte, né, da coordenação acadêmica de programa de iniciação científica, né, do programa de iniciação científica de Bolsa Júnior, né, PIBIC Bolsa Júnior aqui do CNPq, a qual estou acompanhando os meninos aqui da cidadezinha vizinha, que é de Tenente Ananias, tá certo? E hoje, como o Simone já falou, a gente vai estar debatendo um pouco sobre o PIBIC, né, o impacto do PIBIC aí nas nossas vidas, enquanto professores, né, e como também alunos, porque eu digo que quem faz PIBIC uma vez leva-se também não somente para o lado, digamos que estudante acadêmico, mas sim também como um professor da própria academia em si. Então, nossa live está distribuída aqui em 4 momentos, né? Primeiramente, Simone vai estar fazendo uma contextualização histórica, trazendo para nós alguns princípios, a qual o PIBIC, né, veio permeando a educação, tanto no espaço acadêmico, como também na educação básica, né? Eu vou trazer um pouco das contribuições desse programa para o nosso universo de academia em si. Posterior, Simone vai trazer algumas potencialidades e algumas fragilidades que ainda se tem nesse programa. E por último, a gente vai estar apresentando aí os depoimentos, né, de quem já passou pelo PIBIC. Inclusive, eu me incluo nesses depoimentos, né? Simone fez aí um recorte de alguns PIBICianos, né, que foram orientandos dela, e a gente vai estar passando para vocês posterior esses depoimentos, certo? Agora eu passo a palavra para Simone para ela fazer essa reflexão com a gente desse percurso histórico. eu vou fazer uma discussão bem breve, só para a gente entender um pouco sobre o que é essa a iniciação científica. Né? Então, a iniciação científica é esse processo no qual é fornecido um conjunto de conhecimentos indispensáveis aos jovens para a iniciação desse jovem nos ritos, nas técnicas e nas tradições da ciência. O conceito de iniciação científica ele foi construído no interior das universidades, né? Realizado durante, e aí, obviamente, durante a graduação, que aí a ideia da iniciação científica, de fato, vai surgir no cerne dos cursos de graduação, no qual o aluno ele é iniciado nesse jogo da ciência, ele é vivenciado nessas experiências vinculadas aos projetos de pesquisa, elaborado e desenvolvido sob a orientação de um professor. O financiamento, só que assim, o financiamento da iniciação científica, ela de fato vai ocorrer assim no Brasil ainda em 68, na reforma educacional, com a Lei 5.540. Então, a 5.540, ela vai sinalizar para que o Estado brasileiro passe a fomentar, ou seja, passe a financiar projetos de iniciação científica nas universidades. Que aí começa, naquele período, a iniciar um pouco essa relação do ensino e pesquisa.
Então, aí foi, digamos, o início de um processo de institucionalização da iniciação científica brasileira. Mais tarde, esse processo de institucionalização, ele vai, de fato, ocorrer com a Constituição de 88 e aí com o artigo 207. É o artigo 207 que vai marcar o processo de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, já agrega aí um outro pilar extremamente importante na universidade, que é a extensão universitária, que é justamente esse pilar que vai dar conta da necessidade da universidade responder à necessidade de dialogar com a sociedade. Posteriormente, a LDB, no artigo 43, vai reforçar e vai, obviamente, trazer com mais detalhes as questões relacionadas à pesquisa e não só a extensão, mas vai também inserir um outro ponto que é a perspectiva cultural. Então, o artigo 43, ele vai apresentar as finalidades da educação brasileira e vai propor uma ideia de pesquisa em que a investigação científica ela esteja totalmente atrelada à ideia da ciência e à tecnologia. E, claro, com um forte mecanismo aqui de difusão da cultura. E aí, com todas as possibilidades de vivência do trabalho e as diferentes compreensões de políticas e compreensão dessa realidade social. Então, você percebe que a LDB ela vai ampliar o foco, né, do que está posto no artigo 207 da Constituição, porque vai estar atrelando a ideia da ciência e tecnologia, vai estar atrelando aí a ideia da difusão cultural, né, como um campo fértil e necessário da pesquisa na universidade. E aí, sem poder dissociar pesquisa, ensino e extensão. É óbvio que esse reconhecimento da importância estratégica da ciência não vai se dar somente a partir dessa perspectiva legalizada. Ela vai começar bem antes, né? Na própria década de 50, já começa, no Brasil, os incentivos à iniciação científica, a estimular a vocação científica dos jovens universitários na graduação. E qual é o marco na década de 50 no Brasil? A criação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente chama, que nós conhecemos hoje, CNPq. Então, a criação desse Conselho Nacional, né, de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Brasil é que vai marcar esse viés institucional e, de certa forma, garantir aí que o Estado brasileiro passa a se preocupar com a iniciação científica na graduação. Antes, é claro que esse conselho e todas as atividades que foram criados, eles foram frutos também de iniciações incipientes que vai acontecendo no Brasil ao longo do tempo. Então, havia concessão, havia essa iniciação de fomento à pesquisa, ela se inicia na década de 40, na década de 50, mas era muito incipiente. E era algo muito isolado, restrito a grandes universidades e a grandes pesquisadores. Então, você tinha uma concentração dessas bolsas de iniciação científica, desse fomento à iniciação científica, localizadas em grandes centros no Brasil e na figura de grandes pesquisadores. Isso na década de 40 e 50. Porém, com a criação do CNPq, que vai ser um marco importante na década de 50, não é só o CNPq
que vai ser responsável isoladamente pelo fomento da iniciação científica. A iniciação científica também ela é promovida pelas fundações de amparo à pesquisa nos estados. E aqui a gente chama de FAPES, que é as fundações de amparo à pesquisa. No Rio Grande do Norte, nós chamamos de FAPERN, que inclusive o atual presidente da FAPERN é o professor Gil de Sampaio, que é docente da UEM. A nossa FAPERN, ela não é nem, ela não completou nem 18 anos. Ela acabou de debutar. A FAPERN no Rio Grande do Norte foi criada em 2003, mas só foi implantada em 2004. Então, nós temos o quê? 17 anos de FAPERN. Então, ainda é muito incipiente a própria Fundação de Amparo à Pesquisa. E quem financia, quem fomenta a pesquisa via FAPERN são o governo estadual. Então, no caso, a FAPERN, quem financia os projetos é o governo estadual. Então, mas é na década de 70, na década de 80, que vai, de fato, fortalecer no Brasil um processo de instalação, ou de fomento, de maior arrefecimento da pesquisa. E aí é quando também esse momento coincide com o fomento à pesquisa e à pós-graduação. Então, o fomento à iniciação científica, ela vai também caminhar muito colada e junto aos incentivos à pós-graduação no Brasil. Então, não dá, é como se você não descolasse a pesquisa na graduação, também na pesquisa de pós-graduação. Por quê? Porque o CNPq, ele não só financia pesquisa de iniciação científica, ele financia as pesquisas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, financia toda, praticamente, a pesquisa nas universidades. Então, o grande órgão de fomento, junto com a CAPES, que também tem financiamento. Mas aqui, especificamente, nós estamos tratando do CNPq. Mas é nessa década de 70 e 80 que você vai ter uma maior valorização, porque isso também vai caminhar junto com a pós-graduação. Como era, então, que era financiado as bolsas de pesquisa para a graduação? As bolsas de pesquisa, elas eram concedidas, né, pelo CNPq diretamente aos pesquisadores, né? Então, os pesquisadores, eles poderia solicitação via CNPq dessas bolsas de graduação, que poderia ser algumas pesquisas de indução ou a depender das demandas, mas estava muito limitado, como eu falei no início, a grandes pesquisadores e a grandes universidades que já tinham tradição em pesquisa. Foi aí que, em 1988, o CNPq cria o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que é o chamado PIBIC, né? O PIBIC. Então, com a criação em 1988, nós tivemos um outro ordenamento, uma outra configuração para incentivo, fomento à pesquisa no Brasil. E aí vai ser como? O CNPq, ele vai fazer a distribuição das cotas por IES, Institutos de Pesquisa. Então, as universidades, elas vão concorrer às cotas de bolsas de iniciação científica junto ao CNPq. E aí houve uma maior distribuição de universidades, não só mais aqueles grandes centros que tinham as bolsas, mas aí houve uma distribuição de bolsas para as universidades em grande número nas regiões do Brasil, porque passou a ser distribuído por instituição. Então, a instituição concorria a essas cotas diretamente do CNPq. Então, é o que ocorre até hoje. Até hoje, as universidades,
elas concorrem às suas cotas dentro do CNPq. E aí as universidades, elas, ao terem as suas cotas, elas fazem seleções internas na sua própria instituição para que os seus docentes possam concorrer. Então, na UERN, todo ano, anualmente, é feito um edital em que nós, professores, concorremos com um projeto de pesquisa, em que esse projeto de pesquisa, junto com o nosso currículo, é avaliado para ser contemplado com uma bolsa de iniciação científica. Então, a UERN tem cotas com financiamento do CNPq e a própria UERN também financia as suas bolsas com próprios recursos, ou seja, recursos da própria UERN, recursos do governo do Estado. E na UERN nós chamamos bolsa CNPq, bolsa UERN. Então, a gente já sabe que a bolsa CNPq é a bolsa captada com recurso do CNPq e a bolsa UERN é a bolsa captada com recurso próprio da UERN. A UERN também, e aí, uma outra perspectiva da iniciação científica é a iniciação científica júnior. O que é a iniciação científica júnior? É o fomento à pesquisa na educação básica. Então, você tem iniciação científica na graduação e a gente passou por um processo de luta da iniciação científica na educação básica, que é o chamado Programa de Iniciação Científica Júnior, que aí são contemplados alunos da educação básica, ensino médio, e a educação básica e suas modalidades. E aí entra, por exemplo, a educação profissional. A iniciação científica junto contempla até ensino fundamental. A UERN também tem programa de iniciação científica, só que na UERN é iniciação científica e ensino médio. A UERN, ela tem as bolsas, elas são para alunos que estão matriculados no ensino médio. O CNPq, ela amplia, né, o programa do CNPq, só que na UERN acontecem os mesmos moldes, a mesmo objetivo, despertar a vocação científica do aluno. A única diferença é que na UERN é só para alunos do ensino médio, certo? Então, às vezes, há essa diferença. As bolsas de iniciação científica, às vezes, é só para ensino médio. E, às vezes, a bolsa de iniciação científica que também contempla alunos do ensino fundamental. Em ambos, a ideia é fomentar e despertar a vocação científica. E aí, essas bolsas, a gente concorre, depois cada professor seleciona o seu aluno, faz a indicação, o aluno passa um ano recebendo, o aluno de graduação, PIBIC, recebe uma bolsa de R$ 400, tanto faz ele sendo CNPq como seu UERN é R$ 400, e o aluno do ensino médio é R$ 100 durante 12 meses. Então, esse é o valor, né, da bolsa. Os projetos, eles são para fomentar e despertar a vocação científica, certo, do aluno, como eu disse. Então, para a gente, essa ideia de ampliar a perspectiva da iniciação científica na educação básica foi um ganho, porque não está somente na graduação. Na educação básica, se deve, sim, fazer ciência. E aí, só para finalizar e passar para Raul, né, eu compartilho, né, com vocês que aí eu tenho alunos bolsistas de iniciação científica júnior via projeto da Feira de Ciência, que é um programa, um edital que o CNPq, que o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com vários órgãos, desde 2010, lança esse edital para feiras de ciência e mostras científicas. Então, eu venho concorrendo desde 2012 a esse edital para financiar as feiras, e junto com esse financiamento tem também bolsas de iniciação científica júnior para os alunos ganhadores das feiras de ciência. Então, são alunos que são contemplados com bolsas para desenvolver suas pesquisas lá na escola.
E aí o objetivo é despertar o aluno à vocação científica, incentivar os talentos potenciais entre os estudantes, no ensino fundamental, no ensino médio e profissional da rede pública. E aí eu passo para Raul. Raul, você deveria ter dito assim, pare. Não, mas tudo bem, Simão. Então, pessoas, a gente vai estar conversando agora um pouco sobre as contribuições, né, desse programa para a gente enquanto aluno e professor, né? Nesse caso, eu compartilho dessa corrente, né, de fui aluno PIBIC durante 2 anos e para mim foi uma grande contribuição que hoje, até hoje, né, eu carrego consigo que o PIBIC foi o que me fez, né, o Raul professor. E diante de tantas as contribuições, a gente vai estar frisando em algumas aqui, né, a qual a gente vai estar trazendo para a gente estar destacando aquelas que a gente percebeu com mais impacto nos próprios discursos dos pibiquianos, né, posteriores a mim e posterior, né, e tendo esse embate, né, essa discussão completa, a primeira coisa que o PIBIC, né, ele vem estar trazendo para a gente é esse desenvolvimento de pesquisador, né, ele dá para a gente esse subsídio, né, de fato entender o campo da ciência através do método científico. Posterior, ele nos faz com que a gente seja protagônico dentro do chão da universidade. A gente realmente conhece a universidade, começa a ter gosto, né, pelo que a gente está fazendo ali naquele local. Tendo isso, né, aí vem a questão de fortalecer aquele processo que a gente sempre bate na tecla, né, ensino, pesquisa e extensão. Quem é pipiquiano, ele tem esse triângulo amoroso aí entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Tendo isso, critério de permanência no curso na universidade a qual você está inserido. Digo isso por experiência própria. Sou formado em pedagogia hoje, mestre em ensino, devido a esse programa, porque a gente vai tendo, vamos estar no cenário a qual o aluno, quando entra na universidade, ele tem dois caminhos a seguir. Primeiro, ele vai seguir a trajetória acadêmica dele de forma exitosa, quando se tem uma condições sociais favoráveis, ou então ele vai seguir no curso, tendo que trabalhar e estudar para se manter. Porque geralmente a faixa etária de alunos que entram no ensino superior está entre 17 e 18, naquele momento a qual você toma essa responsabilidade de si próprio. Então, eu estava nessa, digamos que nessa margem, né? Entrei na faculdade com 17 anos e tinha como base o quê? Um trabalho. Só que não tinha como eu conciliar o emprego a qual eu almejava com a minha faculdade, que eu estava prestes a fazer, né? Então, de certa forma, o PIBIC veio com uma solução desse problema. Passei 2 anos com bolsa, sendo orientada por Simone, né? Então, digo muito isso a ela pessoalmente, em qualquer lugar que esteja. Devo primeiramente a ela por ter me proporcionado esse elo de formação com o PIBIC posterior a esse programa, porque ele solucionou todos os problemas oriundos daquele momento, porque me deu subsídio para estudar e trabalhar. Então, acho que é uma forma de permanência, de fato, né? Esse programa traz para quem é, de fato, está inserido na faculdade. Faculdade, universidade, né, dependendo da nomenclatura que a gente utiliza. Tendo essa concepção, a gente parte para o princípio de popularização do conhecimento e divulgação. Né? A maneira em que eu vou pesquisar, que eu estou em contato com a ciência por meio daquele projeto que foi selecionado por uma comissão científica, eu passo a ter um elo muito maior nesse processo de triagem, né, de triângulo, entre a pesquisa em si, o ensino em si e depois os resultados. E esses resultados, o interessante é que a gente devolve para a comunidade. Né? A gente não filtra somente eles em arquivos e em artigos. Né? Inclusive, quando a gente fala que a gente devolve em forma de... Né? Todos os orientandos de Simone, ela tem como objetivo, ou acredito, que os conhecimentos que a gente consegue com esses projetos de pesquisa, eles são divulgados. Né? No meu tempo, a gente fez, né, esse livro, né, tem um artigo contido nele. Posterior, ela trabalha, né, com questão de análise em resumos, de outras pesquisas anteriores.
A gente fez artigos, estão publicados aí em revistas, né? Que foi com a professora agora que é graduada, Alvanisa, né? E a Indera, que está em projeto ainda, né? Está em continuidade, está tendo aí como base para divulgar os achados um site, né? Pesquisa em Rede, que traz todo esse embate nesse percurso a qual a gente está percorrendo o mundo do PIBIC. Tendo isso, ele também traz desenvolvimentos pessoais, né? Algumas qualidades e habilidades. Desculpa. Nesse parâmetro aí, a questão da oratória, a questão da escrita, a questão do contato, né, vem a desenvolver com o PIBIC, porque ele dá esse leque de oportunidades para a gente se destacar, né, com essas habilidades de, digamos que, de ter uma boa oratória diante de um determinado público, porque você tem que lidar com pessoas. Ele aguça essa sua habilidade de buscar aquele critério de permanência daquele contato com o mundo científico, porque através que eu estou em contato com o meu universo de sujeitos, eu estou ali aguçando também esse poder de oratória. Então ele faz despertar esse gosto científico, né, despertar esse mundo científico propriamente dito, não somente o cientista de laboratório, pessoal. Aquele cientista social que dá cara a tapa, que sai nas ruas, sai aí em eventos e busca algo, né, busca uma solução para a nossa concepção de educação como pesquisa e como ciência. Traz também, né, a questão de prolongamento de estudos, uma perspectiva de ter uma visão também contemplada com a ciência. O aluno ele passa a enxergar a ciência não propriamente dita, aquela ciência que era uma ciência positivista, né, baseada somente em laboratórios. Ele traz essa concepção de quebra de paradigma, né? A gente consegue fazer pesquisa assim, uma pesquisa social embasada no conhecimento oriundo popular. Eu digo isso numa concepção assim bem de boa-ventura mesmo, né? Ele traz essa ruptura. Então, o PIBIC dá essa possibilidade também da gente enxergar a ciência não somente em campos de experimentos. Ele traz a ciência assim, do mundo de uma forma bem mais geral e contemplada, assim, de forma a zelar pelos preceitos mesmo teórico-metodológicos, né? E aí, também, né, traz essa questão de prolongamento, como você disse anteriormente, porque a gente tem aquela vontade de sempre estar adiante a um passo, né, de titulação, de conhecimento, de nível. Eu comecei o PIBIC, posterior veio a minha monografia, que me auxiliou bastante, né? Então, quando a gente está no PIBIC, passa para um trabalho de cunho monográfico, de conclusão de curso, ele vem contribuir desde a escrita, a organização, a questão da pesquisa mesmo, do caminhar da pesquisa. Posterior, fui especialista, então tive também esse embate, né, da pesquisa em si. E, por último, agora a última titulação foi para mestre, e aí eu utilizei, né, de uma concepção que eu consegui lá no PIBIC, né, que eu comecei no PIBIC com divulgação dos achados acadêmicos e científicos. Posterior, a gente vai trabalhar com a questão das feiras de ciência. E aí, a minha dissertação versa justamente isso, né? O protagonismo estudantil através das feiras de ciência, que foi um deixado que a gente deixou lá no nosso PIBIC, que a gente encontrou e que a gente percebeu que poderia ser feito dali uma boa dissertação, e foi o que aconteceu. Então, ele dá esse aspecto também, né, de liberdade de buscar-se, né, mais questão de formação mesmo. E dentro dessa deixa, né, eu também combino com a ideia de que o PIBIC ele traz também para a gente o critério de alfabetização, né, e letramento científico, no sentido de que um aluno que faz esse programa, ele tem, né, essa concepção, esse embate de que a ciência ela precisa de um método, e esse método ele tem que ser conseguido com o passar do tempo, que é justamente o que a alfabetização e o letramento científico vai estar nos dando, né, essa reflexão. Então, de certa forma, o PIBIC ele dá essa aproximação, né, de letramento e alfabetização científica. Eu estou falando um pouco rápido e olhando diretamente para o relógio, porque vocês sabem que a live, né, é de 1 hora. E ainda tem algumas coisas para a gente estar fazendo, né, essas reflexões. E nesse parâmetro eu sempre fico olhando a hora e pontuando aqui alguns critérios que a gente deve estar colocando. Feita essa reflexão, né, dessas possíveis contribuições
que de fato já está registrada no, né, no nosso, na nossa live, por meus experiências próprias mesmo. A gente traz outras no sentido de o aluno ele ter a capacidade, né, de estar, né, digamos que sempre na ativa, né, na ativa no sentido de sempre buscar o conhecimento e nesse conhecimento ter-se, né, a expressão de autonomia, responsabilidade com o que está sendo feito. E dentro desse do que está sendo feito, né, por obra, né, divina, digamos assim, e também por gostar, eu estou acompanhando um grupo de alunos, né, que justamente do PIBIC Júnior, e aí a gente consegue ver nos olhinhos dele a autoafirmação de pesquisador, né? Então, posterior, os meninos aí, né, de Tenente Ananias vai estar passando para a gente também umas lives bastante pertinentes em discussão a esses temas. E aí a gente consegue ver que o protagonismo já começa daí, né, da educação básica. Então, é de suma importância que esses programas eles se enalteçam diante da nossa convivência, né, acadêmica. Uma vez que, só pontuando, ele dá permanência na universidade, ele traz para nós, enquanto estudantes de pais agricultores, uma conclusão de curso, traz autonomia, responsabilidade para nós, enquanto acadêmicos, e nos dá nesse sentido de prolongamento de estudos, e faz acontecer de fato. Então, é importante que a gente lute por esses programas e, de fato, né, mostre para um possível desgoverno que isso daí que está fazendo com a nossa ciência, com nossos programas, não tenha nenhuma validade de discurso, né, digamos que propriamente para retirada desses programas. E se mostrar a eficiência e a enaltecer ainda mais a presença, né, desses programas em nossas salas de aula e também em espaços, né, da própria academia. Nesse bate, eu passo para a Simone, né, trazer algumas potencialidades enquanto orientadoras e fragilidades que o programa vem tendo com a gente, entendeu? Simone, é com você essa segunda parte, terceira parte, né? Então, a gente vai. Eu sei que já teve aqui algumas perguntas, Raul. Não sei se você acompanhou aí algumas perguntas. Vou ver se eu passo um pouco mais rápido. E para a gente ver algumas questões sobre essas perspectivas, né, que se tem sobre o PIB. Então, dentro as contribuições, Raul é uma testemunha, né, da importância do PIBIC. Eu não fui, quando eu estive na minha graduação, eu não fui aluna do PIBIC, mas eu fiz parte de outro programa, que era o PET, na minha época, Programa Especial de Treinamento em Ciências Sociais, hoje chama-se Programa de Educação Tutorial, e que também tinha como foco a pesquisa, né, a formação de pesquisador. Então, eu passei a minha graduação também envolvida na pesquisa acadêmica, na pesquisa de graduação. Então, uma das coisas que é importante, a gente, eu já esclareci que uma dessas particularidades, né, do PIBIC, e aí, tanta gente pode estar relacionando ao PIBIC no espaço escolar, como ao PIBIC no espaço da graduação. Então, há muitos desafios, há muitas questões que são comuns de ambos espaços. Por exemplo, as principais dificuldades para os docentes, né? Falta de tempo para iniciação científica e excesso de atividades. Esse é um dos grandes desafios. Alguns professores não fazem iniciação científica, principalmente na escola, por conta de uma estrutura que favoreça essa dinâmica para o professor. A falta de conhecimento necessário à iniciação científica, o próprio domínio do método científico, o custo de experimentos, quando é o caso de laboratório, ou algumas coisas relacionadas à pesquisa de campo. Por exemplo, agora, eu acho que foi a Alan que perguntou sobre o contexto da iniciação científica na pandemia. Você imagine agora como deve estar sendo desafiador para os docentes realizarem suas pesquisas
dos que dependem, por exemplo, de laboratórios, dos que dependem de algum tipo de experimentos mais específicos. E quem faz a pesquisa qualitativa, que aí depende, por exemplo, da pesquisa de levantamento para a pesquisa qualitativa, em grupos, em entrevistas, vai ter que repensar como fazer essa abordagem desses sujeitos. E uma outra dimensão desse desafio é a falta de apoio financeiro para a pesquisa, né? E próprio financiamento de bolsa. Porque existe, obviamente, os financiamentos das bolsas, mas também a gente tem iniciativas de voluntariado, né? Dos alunos que estão vinculados a projeto de pesquisa, mas sem bolsa, são os voluntários porque falta justamente o financiamento. Para os discentes, está relacionado principalmente alguns alunos do espaço escolar, por exemplo, a questão de orientação, né, específica para determinadas temáticas, dificuldade na redação dos relatórios, na elaboração dos textos. É uma das grandes dificuldades que a gente percebe do aluno, é justamente lidar com esse conhecimento mais técnico, né, da pesquisa. Essa autonomia do aluno, essa escolha da bibliografia, do método, de lidar com os erros, né? Achar que os erros não fazem parte do processo também de investigação, mas lidar com eles. Tanto nos experimentos como na pesquisa de campo, a complexidade das análises. Então, esses são um dos desafios. E tudo isso também está relacionado a uma ideia de restrição orçamentária. Uma outra, e aí de uma perspectiva, né, mais ampla, está relacionado ao número de concessão de bolsas. Nós temos hoje no Brasil uma capacidade instalada de orientação muito maior do que o número de bolsas que são ofertadas. Então, a capacidade de orientação em função do crescimento da pós-graduação, e aí que aí você tem professores, né, mestres nas escolas, professores doutores nas escolas. Isso faz com que cresça aí nesse patamar um universo muito maior de possibilidades de orientação e que é inversamente proporcional ao número de bolsas que são ofertadas. E aí, o que ocorre? O número de bolsas, o pequeno número de bolsas, faz com que faz com que a iniciação científica muitas vezes seja encarada como algo seletivo, né, que beneficia poucos e discrimina alguns alunos. E aí vem, né, o processo da meritocracia e outras questões que estão relacionadas, porque o número de bolsas faz com que você selecione. E quais são os critérios de seleção? Então, isso, muitas vezes, causa uma certa distinção. E não é saudável no ambiente universitário, porque a gente quer fomentar a pesquisa e não fomentar a competitividade no universo acadêmico. Então, esses são alguns desafios, né, que estão relacionados ao programa. E aí nós vemos como as possibilidades, o direcionamento. Raul, você já vê que Raul, já estando no ensino superior, ele ingressa na pós-graduação. Isso é um foco muito, muito peculiar do PIBIC, que é justamente esse ingresso na pós-graduação. E quando você tem o aluno que está inserido na educação básica, esse aluno já se interessa para ingressar no ensino superior. Né? Então, você vê aí uma perspectiva de prolongamento do estudo, de alongamento da escolarização dos alunos. E você vê esses alunos divulgando os seus trabalhos, como o Raul apresentou aí o nosso livro, que foi lançado em 2015, com experiências, né, de alunos
da própria educação básica que publicaram nesse livro. Posteriormente, nós tivemos a publicação dos anais, e agora nós temos a publicação mais recente desses anais aqui, que já publicado online, no site Pesquisa em Rede, que são os anais com os resumos das pesquisas dos alunos da educação básica que escreveram seus trabalhos nas feiras de ciência. Você tem uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, você tem também uma perspectiva de sensibilização desses alunos para o envolvimento, o desenvolvimento da capacidade de argumentação, de abstração, de criação e problemas de raciocínio crítico. E, claro, que é um dos grandes objetivos do PIBIC, a vocação científica. E aí a gente vem a perspectiva das características intelectuais, como a curiosidade, como a criatividade, a facilidade de aprender, a dedicação às atividades de iniciação científica, a persistência e a capacidade de convivência que está relacionado a uma outra habilidade, que é a comunicação, né? O dialogar e o participar. É isso. Aí eu passo para Raul para a gente falar agora dos depoimentos. Gente, tem tantas Pessoal, perguntas. tendo a questão dos depoimentos, né? A gente trouxe alguns depoimentos a qual enaltece, né, mais uma vez a importância, né, do PIBIC enquanto programa em si, como também de desenvolvimento do aluno dentro da universidade, né? Então a gente começa com um depoimento da professora orientadora Elineide Gurgel, né, a professora da Escola Estadual Valdemiro Pedro Viana, da cidade de Apodi, né, a qual teve um projeto, né, vencedor na nona Feira de Ciências do Oeste Potiguar. E ela fala que a iniciação científica na educação básica abre horizontes, né, precocemente, dando do aluno amadurecimento científico, além de prepará-los para o trabalho em equipe, instigar o aprofundamento nos conteúdos e o desenvolvimento enquanto ser social, ao voltá-los para encontrar soluções para problemas locais. Essa fala, né, da professora, ela frisa a importância, né, justamente do que Simone falou anteriormente, né, que foi um projeto das feiras de ciência. E o interessante é que esses alunos, enquanto pibiquianos, eles trazem, né, concepções do próprio cotidiano deles, do dia a dia deles. Então, ele transforma aquela inquietação, aquele problema de pesquisa em si, e traz, né, uma certa contribuição não somente para a comunidade escolar, mas sim para a comunidade da qual eles estão alocados, né? Então, as contribuições de PIBIC vai além das paredes, né, da sala de aula ou dos muros da escola. Posterior, a gente tem aí o depoimento do aluno, né, bolsista Marcos Vinícius da Costa Pinto. E aí ele fala no seu discurso, né? Olá, meu nome é Marcos, participei do projeto das bolsas por um ano e logo após mais 6 meses. Comecei a fazer projeto científico ainda no ensino fundamental, onde estava começando a ter reconhecimento da ciência. Logo no meu primeiro ano como pesquisador, ganhei uma bolsa e ela me ajudou a bancar muitas coisas do projeto, como impressões, compras para fazer testes, entre outras coisas. Foi um prazer ter recebido essa bolsa durante um ano e ter voltado a receber logo após um tempo. Espero ter ajuda do CNPq para que eu possa sempre realizar os testes, análises e bancar viagens até universidades para realizar estudos sobre projetos. E aí é interessante que esse discurso já responde a uma pergunta feita por Alan, né? Não propriamente dito, Alan, na educação básica, mas eles têm interesse, né, de retomar, né, para a universidade e aí, né, ter uma formação na área afim a qual eles estejam, né, dentro dessa perspectiva de fazer pesquisa, né? Eu costumo dizer que quando a gente está na educação básica, a gente é muito inseguro e imaturos para ter uma escolha propriamente dita de cursos a fazer. E o PIBIC e as feiras de ciência também trazem, né, esse resultado bastante positivo enquanto às escolhas, né, de cursos que a gente deve escolher diante da nossa própria perspectiva e autonomia quanto às escolhas dos futuros cursos que vêm a ter, né, nesse mundo acadêmico. E aí tenho eu, né, vocês já conheceram um pouco da minha história enquanto PIBIC, só para enaltecer mais ainda, o PIBIC para mim foi
foi e é, né, praticamente a minha formação. Sou formado hoje, oriundo, né, da educação do campo, oriundo também de aluno de sítio mesmo, a qual tive que ter vários, né, obstáculos aí rompidos para poder estar com o meu diploma, mas que o PIBIC foi, digamos que, o meu instrumento principal para que hoje esteja aqui conversando com vocês, tendo esse título de mestre e sendo também esse professor do departamento de educação. Então, tenho muito que agradecer ao programa em si e a Simone por ter tido esse privilégio, né, de conhecer de fato e ter vivenciado esse programa. Posterior a mim veio a aluna Alvanisa, né, que a Vanessa Lopes de Lima Fontes, que também é egressa do curso de Pedagogia, aí do CAP, né? E ela diz que participar de um grupo de pesquisa durante a graduação é muito importante, vivenciar experiências no PIBIC, entender a importância da iniciação científica, me fazendo descobrir novos conhecimentos através da pesquisa. Foi muito estimulador, satisfatório no decorrer do curso de Pedagogia. Com a Bolsa PIBIC, pude me ver com mais potencial e autonomia, pois eu pude observar, pensar e colocar esse pensamento para fora, através da minha própria opinião. Aquele quesito que a gente fala que, uma vez publica, a gente tem autonomia, né, e tem essa ação protagônica durante os nossos feitos no chão da escola, no chão da universidade. Além disso, pude ter contato com vários alunos de ensino médio e fundamental. Aprofundei meus conhecimentos sobre como pesquisar e tive a oportunidade de ter mais contato com a professora, a qual levarei seus ensinamentos e experiência para, assim, um dia exercer minha docência. Então, a gente vê que o PIBIC também, ele nos dá essa vontade, né, de estar, de fato, também lecionando o que a gente aprende na universidade. Aquele paradigma de pesquisa, ensino e extensão, né, que a gente sempre tem que ter nessa filosofia da academia. E aí, como, né, resultado, né, da pesquisa de Alvanise, a gente conseguiu estar publicando na revista Educação e Informação o artigo intitulado Protagonismo Estudantil em Feiras de Ciência na Escola. E aí esse artigo é de autoria de Simone, de Alvanisa e minha, a qual está bem quentinho, se vocês quiserem lá conferir, né, na própria página da revista em si, ele está lá nessa última edição. Detalhe, ele está na versão português e também inglês. Então vocês têm aí nessas duas opções. E por último, né, agora que está em andamento, nós temos a aluna Indra Liliane da Silva Souza, né, cujo seu projeto, que está em desenvolvimento, está intitulado como A Iniciação Científica como Instrumento Potencializador da Formação Protagônica do Aluno na Escola. Né, e ela diz que ela é a aluna Indra Liliane da Silva Souza, graduanda do 7º período do curso de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, Campus Pau dos Ferros. Fui selecionada para o Programa Institucional de Bolsas PIBIC, sob a orientação da professora Simone Cabral dos Santos, em junho de 2009, através do processo seletivo. Inclusive, eu estava na banca de Indra também. Ao ter conhecimento sobre o processo, fiquei muito feliz, pois o programa direciona sua pesquisa para as feiras de ciência. Evento que tive, né, a oportunidade de vivenciar durante o meu ensino médio e me marcou positivamente. O programa tem como objetivo incentivar os alunos de graduação, despertando os discentes o gosto pela ciência, os métodos científicos para que continuem suas pesquisas. O PIBIC possibilitou uma experiência mais profunda na produção de conhecimento científico, como também o convívio com os estudantes e alunos da educação básica e também da pós-graduação, que, de certo modo, me incentivam indiretamente para continuar pesquisando. Além disso, as pesquisas realizadas me proporcionaram participações, apresentações e publicações em vários eventos. Não posso deixar de relatar a grande importância e relevância da professora orientadora Simone Cabral, né, que possui nesse momento acadêmico uma oportunidade de vivenciar sobre a orientação da mesma. Então, esses discursos, pessoal, um discurso assim, Só um minuto. Eu bastante... tinha visto o depoimento de Hidra, ela mandou diretamente para Raul, né? Não tinha visto. Foi sim. E mandou agora pelo WhatsApp, né? Então aí é por isso que eu estava lendo no celular. E aí a gente consegue ver nessas falas desses alunos que tudo que a gente falou anteriormente é tudo, né, baseado em fatos reais, né? Então, tipo, o PIBIC, ele está aí para enaltecer mais ainda essa atuação nossa enquanto acadêmicos e enquanto professores, né?
professores aí da universidade que muitas vezes não tem, né, como Simone falou, das fragilidades do programa, não tem um subsídio adequado para estar fazendo pesquisa, mas mesmo assim a gente faz por onde ter resultados positivamente e para a gente estar, de fato, publicando e extraindo conhecimento. Então, nessa deixa, eu passo a palavra para a Simone, né? Caso alguém tenha alguma perguntinha para a gente estar respondendo, a gente tem 10 minutinhos. Eu queria, assim, só falar, por que nós trouxemos a ideia do programa? Né? A gente poderia estar discutindo aqui, por exemplo, nossas pesquisas, né? Especificamente as nossas atividades, mas é importante a gente trouxe a ideia do impacto desse programa. Por quê? Porque a gente percebe que na formação desse aluno, na perspectiva dele, na formação dele intelectualmente, na autonomia, como o Raul muito bem falou, na ideia de permanência desse aluno na universidade. Então, um programa como esse, seja para fomentar na universidade, seja no espaço da escola, ele é um programa que garante, não o acesso, mas garante a permanência desse aluno na escola e a permanência desse aluno na universidade. Então, a gente não pode achar que a diminuição de bolsas ela é razoável, ela é compreensível. Quando a gente ouve notícias de corte de bolsas, e aí, seja ela na iniciação científica, seja ela no mestrado, seja ela no doutorado, seja em qualquer, você está aí vivido. O aluno tem possibilidade de associação de disciplinas, né? O aluno, ele tem capacidade de desenvolvimento pessoal a partir das suas qualidades, habilidades despertadas pela prática da pesquisa. O desenvolvimento intelectual, analíticas, críticas, esse contato, e tem mais, o contato de alunos da graduação com pós-graduação. No caso, por exemplo, essa publicação de Alvaniza, né, que nós fizemos, Alvaniza, aluno de graduação, Raul, pós-graduação. Então, você tem aí, agora nós estamos, né, noutra atividade também com Indra, você tem essa articulação. Os alunos vieram participar ano passado, os alunos do PIBIC Júnior vieram participar do evento NED, onde você teve a apresentação de projetos da educação básica após graduação. Alunos da educação básica comunicando e interagindo com alunos da pós-graduação, com pesquisadores, né? Então, essa nossa interlocução de diferentes níveis e possibilidades. Então, o PIBIC tem essa potencialidade. Então, assim, eu vi que tem algumas perguntas, Jaqueline perguntou sobre como é que nós estamos redirecionando a pesquisa, né? Principalmente da pesquisa qualitativa, agora mesmo com as orientações com Indra na graduação e com alguns alunos de pós-graduação que a gente não tinha conseguido fazer a pesquisa de campo, nós modificamos a forma de acesso, né, aos instrumentos. Nós permanecemos com o mesmo instrumento, mas mudamos para questionários online, entrevistas online. Eu fiz agora, né, uma mudança com a aluna na graduação de orientação no PAFOL. E desculpem se eu não vi outras perguntas, eu vi que Ciclene também fez outra pergunta, mas eu já me perdi aqui. Desculpem nas perguntas.
Mas esse contexto de pandemia está fazendo com que nós, e olha, nós estamos trabalhando muito mais, né? Nós, professores, muito mais do que antes, porque nós estamos dando conta das questões do trabalho